Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho nesse dia deixar uma mensagem para a tua reflexão. Eu creio que ela tem direção certa, amém? Eu quero estar falando hoje um pouco sobre Betânia, que era uma cidade onde Jesus gostava de ir, era uma cidade onde Jesus tinha amigos ali, né? Foi a cidade onde ele ressuscitou Lázaro, seu amigo, aonde ele, quando sempre passava por Betânia, era muito bem recepcionado na casa de seu amigo Lázaro, né? Pelas suas irmãs, Marta, Maria. Maria, quando Jesus chegava na sua casa, ela ficava ali aos seus pés, ouvindo o mestre. Em contrapartida, Marta, ela era aquela que gostava de servir, né? Era aquela que estava sempre preparando uma boa recepção para que o mestre chegasse juntamente com os outros discípulos. E foi o lugar onde Jesus ele esteve antes de ser crucificado, né? Aquela passagem que fala onde Maria unge a Jesus, né? Antes dele ir para a cruz. Então, Betânia era um lugar onde Jesus recebia toda essa afetividade, toda essa recepção calorosa, né? Daquela comunidade. Então, era um lugar onde Jesus gostava de estar, né? Era como se fosse o seu lugar de refrigério, onde ele se encontrava com os amigos, aonde o Jesus homem, né, estava ali com aquela conversa, com aquele relacionamento pessoal com os seus amigos, né, com aquelas famílias, com aquele povo dali. Mas lá em João, no capítulo 11, o verso 35 fala sobre o dia que Lázaro faleceu, né? A morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro. E no 35 fala assim: Jesus chorou. E disseram então os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não pode este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este homem não morresse? Aqui existem duas situações, dois tipos de pessoas aonde se encontrava ali em Betânia, aonde aquele povo conhecia Jesus, aquele povo tinha relacionamento com Jesus, né? E quando Jesus ele vê que Maria estava chorando por causa da morte do seu irmão Lázaro, do amigo Lázaro, né? Porque Jesus era amigo de Lázaro. Ele se move de íntima compaixão e a palavra diz que ele chorou, né? Mesmo ele sabendo, mesmo ele sendo Deus, sabendo que ele ia ressuscitar a Lázaro, seu amigo, ele já tendo dito isto para sua irmã Marta, né? Marta, seu irmão há de ressuscitar, né? Lázaro não está morto. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo aquilo que ele estava dizendo como Jesus Deus. Mas o Jesus homem se comoveu, né, em ver que o seu amigo Lázaro tinha morrido e que sua irmã Maria estava chorando. Mas o que eu quero trazer nessa mensagem é que, mesmo ali, no lugar onde era favorito de Jesus, onde ele tinha um relacionamento pessoal com as pessoas, existiam dois tipos de pessoas. Aquelas que entenderam que Jesus ele amava Lázaro e que ele estava movido de íntima compaixão, né, por toda aquela situação, por todo aquele luto que estava acontecendo. Existiam pessoas que entendiam Jesus, existiam também outras pessoas que julgaram a atitude de Jesus, né, que quando Jesus chega naquele lugar onde ele era louvacionado, onde era o lugar que ele gostava, existia um tipo de pessoa que estava dizendo, mas cadê? Se ele estivesse aqui, não foi esse homem que abriu os olhos dos cegos, né? Que fez tantas coisas. Será que ele não podia ter chegado antes para fazer com que Lázaro não morresse, né? Então existiam esses dois tipos de pessoa. Aquelas que entendiam quem era Jesus e aqueles que, mesmo sabendo quem era Jesus, julgou Jesus. E ali, queridos, Jesus ele estava no lugar aonde era o lugar favorito dele, aonde era o lugar familiarizado por ele, aonde era o lugar onde ele tinha afeto. E eu quero trazer para você exatamente essa reflexão. Aonde você está inserido, no lugar onde você gosta, no lugar onde você recebe amor, no lugar onde você é bem recebido, no lugar onde você é familiarizado, sempre vai existir esses dois tipos de pessoas.
Essas pessoas que vão entender o teu coração, vão saber o que você sente, vão ter compreensão, né, empatia com a tua vida, com os teus sentimentos, com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está sentindo, mas também vai ter pessoas que vai estar te cobrando esse outro lado, né? Vai estar dizendo, mas será possível que você não pode resolver isso? Mas será possível que você não pode fazer alguma coisa por isso, né? Mas Jesus, ele não se moveu por aquele povo que estava dizendo e cobrando uma coisa dele na carne, cobrando uma coisa dele no momento mais difícil, daquelas mulheres, né, das suas amigas, Marta e Maria. Jesus, ele continuou focado no propósito de ressuscitar o seu amigo Lázaro, né? Ele não deixou ser persuadido por aquela outra fala daquelas outras pessoas que estavam cobrando uma coisa dele, né? E essa cobrança estava sendo uma cobrança de julgamento, mas não uma cobrança como foi a cobrança de Marta, né? Ah, mestre, se você tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido, né? Ele entendia a cobrança de Marta porque ele conhecia o coração de Marta. Assim também, queridos, como ele entendeu a cobrança daquele povo, por saber que ele era um homem que ressuscitava, um homem que curava, um homem que libertava, ele entendeu aquele momento daquelas pessoas. Mas ele não focou na fala do momento em que aquelas pessoas estavam cobrando aquilo dele. Ele focou no propósito maior, que era ele chegar no lugar onde ele era bem recepcionado, no lugar onde ele criou memórias afetivas, que era em Betânia, e naquele mesmo lugar ele trazer uma ressurreição, ele fazer com que tanto as pessoas que estavam entendendo que ele estava chorando e que ele amava Lázaro, como também para aquelas pessoas que estavam cobrando algo e julgando algo por ele não ter feito aquilo no tempo daquelas pessoas. Da mesma forma somos nós, queridos. Nós vamos estar no lugar onde nós somos, onde nós temos afetividade, onde nós criamos memórias, né? No meio da nossa família, ou na nossa igreja, no lugar onde a gente gosta de ir, onde a gente gosta de estar. Vai existir esses dois tipos de pessoas, mas eu quero trazer para você essa reflexão, que você continue no seu propósito, que você continue naquilo para qual você foi chamado. Se você foi chamado para curar, libertar, se você foi chamado para continuar levando as boas novas do evangelho, você não absorva coisas que não vão fazer com que você prossiga, mas você só absorva aquilo, né, aonde você sabe que você vai dar continuidade, né, aonde você absorva as memórias afetivas que você construiu e criou naquele lugar, para que você continue avançando para o alvo. Porque aquelas mesmas pessoas que disseram, olha, vê como ele amava o seu amigo Lázaro porque ele chorou, e aquelas pessoas que também estavam criticando ele, foram esses dois tipos de pessoas que tiveram que ver que Deus era com Jesus e que, de fato, o propósito para o qual ele chegou no local, depois de 4 dias de Lázaro morto, ele concluiu aquele propósito. E que ele nem chegou atrasado e nem ele chegou adiantado. Ele chegou no tempo certo. Então, há um propósito para a nossa vida. E mesmo que nós estejamos em lugar onde a gente já criou uma memória afetiva, onde a gente criou relacionamentos, não foque e não fique dando ouvido àquilo que vai entristecer o teu coração, aquilo que vai fazer você paralisar, olhar para você humanamente falando e dizer, meu Deus, realmente eu não consigo cumprir esse propósito. Não, olhe para o sobrenatural de Deus, olhe para os montes, olhe para o alto de onde vem o teu socorro e não absorva. Continue criando memórias afetivas, continue avançando, continue amando Betânia. Continue amando o lugar onde você foi chamado para estar. Continue, porque
É nesse lugar onde o Senhor está querendo fazer o extraordinário dele, é nesse lugar onde Deus está querendo mostrar e se mover através da tua vida e fazer com que a sua vida e a sua vida seja uma história e um marco para Betânia. A sua vida seja um testemunho para Betânia. A sua vida seja aquela onde Deus vai fazer por você e através de você, independente do que estejam falando. E você não vai ficar parado com esses dois tipos de pessoa, né? Você não vai parar com o que estão falando. Você vai continuar e você vai continuar amando essas pessoas. Amém? Porque não é aquilo que as pessoas falam que vai fazer com que a gente ame menos elas. Porque imagine se Jesus nos amasse menos de acordo com o que a gente fala. Não, queridos. Jesus, ele não se move com essas coisas. Ele se move através da nossa fé. Então, continue em fé, continue avançando para o propósito, continue amando Betânia, continue amando as pessoas de Betânia e Deus vai fazer com que aquele povo, essas pessoas, as pessoas que estão ao teu redor, vejam o sobrenatural de Deus através da tua vida e assim você vai construir memórias muito maiores com o sobrenatural de Deus. Amém? Então fica com essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Eu creio que ela tem direção certa para que você não venha mais estar absorvendo tudo que está em Betânia, mas que você seja como Jesus, que ele absorveu apenas aquilo que era bom, que ele gostava de estar ali em Betânia. Por isso que ele sempre que ia para Jerusalém, dava uma passadinha ali em Betânia, e acredito eu, para tomar um cafezinho, sentado ali conversando com Lázaro, Marta e Maria. Então isso era o que importava para ele. Então isso é o que tem que importar no meio do teu coração. A memória afetiva, o laço afetivo que nós temos construído e que em todo lugar, queridos, nós vamos ouvir coisas positivas e coisas negativas. Em todo lugar, nós vamos conseguir transmitir para pessoas o nosso coração, né? O propósito certo do nosso coração e vamos transmitir para pessoas coisas que elas vão julgar a maneira dos olhos dela, a maneira da visão delas e que isso não impede com que o propósito de Deus seja estabelecido no lugar e no ambiente onde nós estamos. Amém? Então, sejam abençoados com essa palavra e Deus abençoe.